Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2, 4. Eu quero que você admire, caros amigos, o fato de que, apesar de anjos caírem, os santos de Deus foram feitos para erguer-se. Os anjos pecaram fatalmente, mas os santos de Deus não podem pecar, porque nasceram de Deus. Você sabe que o sentido no qual o apóstolo diz isto não é o de que todos nós não pecamos, mas de que nós não pecamos a ponto de nos afastar-nos do Deus vivo, desistindo de nossa lealdade para com Ele e deixando de ser seus filhos amados. Não, Ele os guarda, dizem as Escrituras, e aquele que é perverso não consegue tocá-lo. Que maravilha! Eu te digo, quando as histórias do povo de Deus forem escritas e as memórias dos santos forem lidas pela luz da glória, seremos milagres da graça soberana para nós mesmos e uns aos outros. Haveremos de exclamar: eu estava quase indo, mas a mão da graça irrompeu e me resgatou de escorregar no terrível precipício. Minha mente quase consentiu aquele pecado, e ainda assim fui capaz de suplicar. Como eu posso cometer esta grande perversão e pecar contra Deus? Houve uma grande tempestade e meu pobre barco quase foi parar nas pedras. Mas mesmo assim, apesar de eu parecer ir ao fundo, eu não naufraguei. Se eu houvesse sido largado naquele momento, alguém pode dizer: o que teria sido de mim? Mesmo tendo provado o presente celestial e os poderes do mundo que virá, ainda assim, tendo sido deixado por minha própria conta naquele momento, eu teria caído tão profundamente que eu não poderia nunca mais ser trazido para uma segunda chance. Mas eu fui mantido, preservado por um grande milagre, como se um relâmpago houvesse caído no mar que estamos e mesmo assim não nos queimou, ou um homem que fosse jogado em uma fornalha aquecida e não se consumisse, ou uma mariposa pisada por um gigante e permanecesse intacta. Como dizem os versos, mantido vivo com a morte tão próxima. A Deus a glória eu dou. Pensar que os homens hão de manter-se de pé onde anjos caíram é totalmente ridículo. Pensar que homens pecadores hão de manter-se por si mesmos onde anjos se tornaram demônios é o orgulho elevado à máxima potência. Somos, por graça soberana e suprema, chamados a nos aproximar de Deus mais do que os anjos jamais estiveram. E em alguns aspectos, estamos ainda mais perto. Nós somos os escondidos em Cristo, seus escolhidos, com quem Ele comunga. Somos os companheiros de mesa do nosso Senhor. Nos alimentamos do seu pão, seu corpo, e bebemos do seu sangue, e fomos feitos companheiros dele. Somos elevados para nos tornar um com ele, e fomos preparados para sermos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Ainda assim, o poder ilimitado e eterno de Deus é que nos mantém seguros no dia da tentação e nos conduz de tal maneira que, se atravessássemos os rios, nós não afundaríamos, e quando caminhamos sobre o fogo, nós não nos queimamos. O esplendor da graça soberana triunfante! Nem a glória do seu chamado nos tornará orgulhosos, nem a indignidade do nosso ser original nos fará amar a corrupção ou nos fará traidores. Não pereceremos por orgulho nem por luxúria, mas a nova natureza dentro de nós há de superar todo o pecado e manter-se fiel até o fim. Agora, a Ele que nos protege da queda, a Ele sejam oferecidos honra e glória, e domínio e poder para sempre e sempre. Eu não posso olhar para o meu passado sem sentir as lágrimas escorrendo pelos meus olhos sobre a lembrança de como tenho sido preservado
nos momentos de provação. Não conseguiríamos dizer, nem gostaríamos de falar em público sobre estas horas de fraqueza, aquelas horas de grandes ilusões, aqueles momentos que o pé escorregou, o coração falseou, que aconteceram conosco. Sofremos ao lembrar nossas fraquezas mais do que infantis, e mesmo assim ainda não manchamos nossas vestes, não desonramos o santo nome pelo qual somos chamados, não sofremos por ter deixado de lado a retidão de nosso caminho de modo a entristecer o Espírito Santo e desonrar a Igreja de Deus. Isto é uma verdadeira maravilha. John Bunyan nos conta que o cristão, na luz do dia, olhou para trás no vale das sombras da morte, pelo qual ele atravessou a noite, e viu que caminho estreito ele havia percorrido, e que havia um pântano de um lado e um charco de outro, onde haviam seres sinistros e todos os amigos do inferno. Quando ele olhou para trás, ele ficou perdido em admiração e gratidão. E assim deve ser, e será com você, se você teve na sua rota um caminho perigoso e não se desviou da sua integridade. Devemos nos entusiasmar, cheios de gratidão e amor. A graça há de reinar até a vida eterna. Homens redimidos hão de levantar-se onde anjos caíram apenas pela graça soberana, pois Deus irá mantê-los. Ele é capaz de segurá-los e Ele o fará até o fim. Agora, vamos aprender outra lição cheia de admiração, que é a de que Deus lidará com graça com os homens e não com os anjos. Como dizem os versos, do paraíso os anjos pecadores caíram. A ira e escuridão os acorrentaram. Mas o homem viu, achou a sua graça, e a misericórdia o ergueu até o coroar. Maravilhoso trabalho da graça soberana, que pode distinguir soberanamente os rebeldes também. Nossas culposas traições sendo expostas, mas os eternos grilhões sendo rompidos. Agora, você que não acredita na doutrina da eleição, mas a despreza e morde os lábios quando a ouve, escute isso. Deus não deixou nenhum salvador para os anjos caídos, nenhum evangelho, nenhuma oportunidade de arrependimento, nenhum dom do arrependimento, nenhum dom da fé. Você vê, Ele não deve isso a ninguém, homens e demônios. E ainda assim, Ele deu isto tudo aos homens que Ele deu ao seu Filho. Por que isto? Qual o motivo disto? Você poderia dar um? Por que Deus deixou os anjos caídos para trás e ainda assim olha com amor para os filhos dos homens que Ele deu ao seu Filho na eternidade? Alguém diz, talvez os anjos caídos ofenderam mais do que os homens o fazem. Não concordo. Quando você diz isso, está dizendo que o sangue e os méritos de Cristo não seriam maiores que o pecado dos anjos? Que Cristo, mesmo que quisesse, não teria mérito em seu sangue e justiça em sua vida para salvá-los? Longe de mim dizer tal blasfêmia. E o pecado dos homens é tão pervertido como os dos anjos. Fora de Cristo, todos estarão no mesmo inferno, e Deus não estará sendo injusto ao fazer isto. Certamente, os homens vão tão longe quanto os anjos ao pecarem. Podem se comparar com demônios rebeldes e desfrutarão do mesmo inferno. Talvez, alguém diz, os humanos foram tentados e os anjos não. Pare, sejamos claros quanto a isto. Muito provavelmente, Satã, o primeiro anjo que caiu, não foi tentado, não mais do que todos os outros. Não sabemos. Mas não existe atenuantes para o pecado para que possa ser usado como argumento para expiação. Só o sangue do Altíssimo Filho de Deus pode cobrir o pecado. Não há atenuantes para ele. Seu líder os tentou tanto quanto Eva tentou Adão, ou a serpente tentou Eva. A multidão de anjos caídos deve ter sido seduzida pelo exemplo de Satã, o príncipe dos demônios. Não há nenhuma diferença neste sentido também. O que eu sei é que algumas pessoas são maiores, entre aspas, pecadoras do que demônios. Não, você pode dizer, como isto é possível? Eu respondo que o demônio nunca rejeitou graça e amor espontâneo, gratuito e abundante de Deus. O demônio nunca lutou contra o Espírito Santo em sã consciência. O demônio nunca teve a oportunidade de recusar a misericórdia de Deus
ouvindo o Evangelho. Os pináculos supremos de perversão são alcançados apenas por vós, que sois ouvintes do Evangelho, e ainda assim jogam para o lado sua preciosa mensagem, ou a transformam naquilo que o mundo pode gostar, corrompendo a verdade. É estranho querer que Deus haja com misericórdia com os homens que agem de maneira tão perversa, enquanto Ele nunca falou sobre misericórdia com os anjos caídos, nem concedeu a eles termos de paz. Eles foram lançados para o abismo e foram acorrentados na escuridão até o julgamento do último dia. E o homem não merece menos do que isso. Repare que Deus não deu aos anjos nenhum tempo de providência. Deus não deve isso a eles e nem a nós. Ele não esperou que eles continuassem no pecado por anos a fio, mas quando eles pecaram, eles caíram. A punição foi dura junto com a infração. Eles afastaram Deus de seus corações e Ele os afastou do céu. Quão diferente é a sua conduta com alguns de vocês. Vocês pecaram por muitos anos. Quantos anos vocês têm? 20 anos? 30? 40? 50? 60? 70? Foram 80 anos em que você viveu em rebeldia contra Deus, e mesmo assim Ele não te descartou e colocou no inferno ainda. Que paciência maravilhosa! Os anjos Ele baniu da sua presença de uma só vez. Ele não poupou os anjos, mas te poupou até agora. Por que isto? O Senhor nunca entrou em nenhum acordo com os anjos, nunca lhes deu uma segunda chance ou lhes ofereceu misericórdia. Mas que acordos Deus tem feito com alguns de vocês. Eu não fui o único que implorei e lhe pedi, mas com alguns de vocês eu até supliquei insistentemente que saíssem do erro de seus caminhos e vivessem, que vocês acreditassem em Cristo e encontrassem a vida eterna. Mas porque o Senhor ofereceria a paz reconciliante para os humanos e não para os anjos caídos. Para os anjos, Deus nunca fez um pacto de graça, ordenado em todas as coisas e certo. Eles quebraram seu pacto de obras e eles caíram para nunca mais subir novamente. Nunca houve uma nova aliança para eles. Para os anjos, nunca houve um sacrifício, nenhum filho de Deus morrendo por eles, nenhum suor de sangue, nem mãos e pés feridos por eles. E mesmo assim, uma grande redenção foi preparada para os homens que Ele deu ao seu Filho. Que soberania da graça de Deus é demonstrada aqui. Ele abre os portões dourados do amor por nós e fecha o portão de ferro para seres mais nobres do que nós. Porque Deus não deve nada a ninguém, nem a anjos e nem a homens, a não ser a sua justiça, e a alma que pecar, essa morrerá. E Ele é muito justo ao agir das duas maneiras. O Espírito de Deus sobrevive em nós, mas Ele nunca mais se manteve nos anjos caídos. Demônios são deixados por si mesmos, mas com o coração posto sobre os que Ele deu ao seu Filho, o Senhor declara: como eu posso te abandonar? Deus poderia ter nos abandonado muito justamente, todos nós, sem exceção, por termos sido dados a ídolos, e ainda assim Ele nos segue com a admoestação e o chamado eficaz da sua misericórdia e graça soberana. Para os demônios não existe perdão, e porque não houve nenhum sacrifício para eles, não foi comprada para eles a bênção espiritual do arrependimento, da fé e todas as bênçãos espirituais compradas pelo sangue de Cristo para todos os que o Pai deu a Ele na eternidade, nunca nenhum deles recebeu um coração contrito como dom da graça, nem esperança, nem porta do paraíso. E mesmo assim, tudo isto existe para homens pelos quais Jesus orou como sumo sacerdote em João 17. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, porque eles eram teus e tu os destes a mim. Eles eram do Pai por eleição, então eram do Filho na redenção. Ó caros ouvintes, por favor, eu suplico a vocês, não rejeitem estes presentes raríssimos de amor supremo. Não rejeitar isso é a única evidência de que o Pai deu você ao Filho na eternidade. Se Deus é tão especialmente carinhoso com tantos da raça humana, não deixemos que nenhum homem se torne ingrato com seu Deus,
presunçosamente arbitrário em seu pecado, sem bradarmos a verdade para ele. Voltemo-nos ao Senhor com toda a intenção de nosso coração, vendo que ele se volta a nós com um cuidado tão especial. Tenho certeza de que é uma grande maravilha e algo admirável que Deus possa olhar sobre nós e não sobre os anjos caídos. Porque, como já disse antes, os anjos certamente não são mais pecadores do que muitos homens já foram, do que nós somos. Anjos não são mais mal intencionados contra Deus do que temos sido, porque nós pecamos contra a luz e conhecimento, com intenção e propósitos deliberados. Anjos são certamente mais valiosos. Se Deus quis que uma das duas raças fosse empregada como seus servos, a melhor deveria ser escolhida, e não seriam os humanos, mas os anjos. Mas Deus escolhe o pior para que sua graça seja supremamente exaltada. Anjos podem fazer mais por Deus do que nós podemos, e mesmo assim Ele nos escolheu. Certamente os anjos fazem mais falta do que nós. Seu declínio provocou uma grande lacuna no céu. Nós vamos lá cobrir isso e reparar o buraco aberto quando eles foram lançados para longe da glória. Mas certamente seria mais fácil recuperar os anjos que vieram do céu do que elevar criaturas inferiores e vis que nunca estiveram lá. Se fizermos uma distinção entre os homens na distribuição da misericórdia, nós falaríamos com muita propriedade. Vamos primeiro fazer o bem àqueles que seriam os mais miseráveis sem isto. Agora, os seres humanos nunca conheceram o paraíso e, consequentemente, não podem sentir muito a perda dele, tanto quanto aqueles que estiveram lá e dele caíram. Somos como pessoas que sempre foram pobres ou miseráveis, mas os anjos estiveram no paraíso, assim como pessoas ricas que ficaram pobres. Que inferno para eles estar fora do paraíso! Que miséria para aqueles espíritos que sentem a falta das glórias eternas que eles uma vez desfrutaram. Alguém, na terra e céu, poderia pensar, no entanto, que Deus recuperaria os anjos antes que ele levantasse a raça humana. Mas ele não fez. Ele nos redimiu e deixou a antiga raça de anjos rebeldes sem reparo. Nenhum humano sabe o porquê, e em nossa admiração nós exclamamos: como pode ser possível? De onde vem esta escolha soberana da graça? Diga-me, você que tirou a livre escolha de Deus, mas que endeusou a livre escolha do homem, da vontade do homem, o que isso tudo significa? Onde está a sua teoria orgulhosa de que Deus está fadado a tratar todos da mesma maneira, como se tivéssemos uma exigência a fazer a Deus? Eu vos aponto os anjos caídos. E então, o que me diz? Eles poderiam usar seu suposto livre-arbítrio, entre aspas, para voltar para Deus? Eles sequer podem desejar Deus. Como homem natural, também não pode, porque ama as trevas e não pode desejar a luz. Às vezes, os príncipes, quando querem dar um perdão de acordo com a sua vontade, dizem a si mesmos: nós perdoaremos o homem que será mais perigoso se o deixássemos se tornar nosso inimigo. Agora, por pior que as pessoas possam ser e grandes inimigas de Deus que elas se tornem, ainda assim, o demônio tem mais poder para prejudicar no meio da criação de Deus do que um humano possa fazer. E mesmo assim, Deus não perdoa o demônio. Ele deixa Satã ir com todo o seu terrível poder e fazer o pior, insultando o seu Senhor. E ainda assim, a misericórdia do Senhor vem a nós, cujos poderes estão em uma escala tão estreita, comparados com os anjos caídos. Ele escolhe o frágil humano para receber a sua graça, porque isso é graça soberana. Deus não a deve nem a anjos e nem a homens. Se devesse, já não seria graça, mas justiça. Alguém pode pensar que recuperar um anjo era mais fácil e mais de acordo com o plano do universo do que exaltar homens caídos. Não há nada mais trabalhoso em colocar um anjo de volta em seu lugar, mas o homem deve ser trazido a uma nova existência. O próprio Cristo teve de vir e tornar-se humano, e para levar os pecados dos homens, Cristo teve que morrer. Eu não posso conceber a salvação de anjos como sendo mais difícil do que a salvação de homens.
seria a mesma coisa, se o Senhor assim o desejasse. O preço infinito pago poderia saldar qualquer pecado de seres finitos, quer homens, quer anjos. E ainda assim, tendo envolvido a encarnação do Filho de Deus e sua morte para nos redimir, o Pai de infinita bondade condescendeu em ordenar que ele elevaria homens e não os anjos caídos. Porque essa foi sua vontade. É uma maravilha, é um mistério. Eu te mostro isto para a sua admiração. Ó senhores, não desprezem isto. Não deixem que tão maravilhosa e soberana graça seja tomada com desdém por nenhum de nós. Não falem mais sobre a injustiça na escolha de certas pessoas, porque se você o fizer, os demônios serão testemunhas de que estás procurando um subterfúgio na prerrogativa real do grande Senhor que diz: serei misericordioso com quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão com aqueles que eu tiver compaixão. Agora, acredito ver nisto um grande argumento para o povo de Deus. Será que Deus desistiu dos anjos e escolheu você? Isto me lembra o famoso texto: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Vejam, ele deixou os anjos de lado e nos escolheu. Que apogeu da graça soberana! Vejam o quanto ele nos amou em Cristo na eternidade. O que haveremos de fazer em retorno? Façamos nós trabalho de anjos. Venham, irmãos e irmãs, vamos brilhar com aquele fogo de devoção que deve queimar no coração de um anjo. Sejamos tão intensamente zelosos como um anjo redimido deveria ser. Vamos glorificar a Deus como anjos o fariam, se houvessem sido recuperados e levados por graça soberana a provar novamente o favor divino e o infinito amor. Que tipo de pessoas deveremos ser? Que tipo de vida devemos viver? Que modo de consagração e santidade deve vir sobre nós? Não deveríamos viver com todo ser em e para Deus? Eu vos entreguei essas palavras com certa dureza e rapidez, porque o tempo voa, mas pense sobre isso e tire proveito disto. Reflita sobre isto, vocês que são mundanos, e não joguem fora a misericórdia. Quando você ler: ele não salvou os anjos, mas ele salvou a semente de Abraão, se encha de admiração e vá voando para Jesus. E ó, vós que sois santos, quando ler isto, digam para si mesmos: por mais amor do que os serafins conhecem, vamos queimar em amor como serafins. Deus vos abençoe pelo amor de Jesus. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.
e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha